Olá, eu sou o professor Manuel Júnior. Estivemos juntos na aula passada sobre os índios na América Espanhola, né? Antes da chegada dos europeus. E hoje estaremos com os índios da América Portuguesa, tá? Temos alguns objetivos a serem alcançados na nossa aula. São eles: entender o contexto que se encontrava na América antes da chegada dos europeus, né? Nós vimos isso já com os espanhóis e agora vamos ver com os portugueses. Compreender o espaço e diversidade cultural indígena, perceber alguns legados existentes na nossa sociedade atual que são originados da cultura indígena, entender as diferenças e semelhanças entre os povos indígenas, principalmente sobre os traços físicos e línguas, bem como sobre as divisões de trabalho da maioria dos povos. Além disso, vamos refletir, esse é o ponto principal, um dos principais, né? Sobre o estereótipo dos índios na sociedade e discutir o cenário indígena no contexto atual, político e social. Principalmente nos dias de hoje, que nós temos aí diversas questões acontecendo políticas com relação aos nossos indígenas. Como é que vai ser a nossa sequência didática? Primeiramente, nós vamos começar a aula apresentando os objetivos da aula, né? Apresentando quais são os elementos principais que conceituam e diferenciam as comunidades indígenas nas terras onde hoje chamamos de Brasil, tá? Vamos demonstrar através de fotos e vídeos, né, diferentes elementos das culturas indígenas. E, além disso, vamos entender o legado deixado por cada uma e como está enraizado na nossa sociedade atual, né? Trazendo também uma reflexão sobre o estereótipo dos índios e o cenário atual, como eu já falei, político e social. Ao final da aula, nós teremos algumas questões de Enem e de vestibulares que nós vamos discutir, né? E os recursos utilizados vão ser recursos audiovisuais, projetor, multimídia, caixa de som. E eu trouxe também, eu vou levar para a aula algumas peças indígenas. Então aqui é uma representação indígena, certo? É um artesanato feito por índios da região lá do Amazonas, certo? Aqui nós temos algumas cerâmicas marajoara, né? Da ilha do Marajó do Pará. Então a gente observa, são cerâmicas feitas na modernidade, mas com base nos antepassados deles. Então aqui nós temos uma garrafa, certo? Nós temos esse aqui, que é um chamado canguçá. Essa é uma peça em que o casal de noivos, noivos entre aspas, mas o casal, quando está consolidando o seu matrimônio, então eles bebem, né? Um bebe de um lado o líquido e o outro lado, do outro lado, bebe o mesmo líquido com forma de simbolismo matrimonial. E esse aqui, que é um incenso, um incensador, né? Coloca o incenso aqui, a fumacinha sai por aqui, também cerâmica indígena, tá certo? Então esses pontos serão abordados pela nossa aula, tá bom? Obrigado e até a próxima.